Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na cidade microscópica que existe dentro de cada ser vivo, a célula. Preparem-se, porque vamos descobrir a engenharia simplesmente incrível que torna toda a vida possível. Essa é uma afirmação e tanto, né? Mas é a mais pura verdade. Apesar da diversidade absurda que a gente vê por aí, de uma bactéria minúscula a uma baleia azul, no fundo toda a vida é construída sobre um projeto bioquímico que é compartilhado. E é essa base comum que vamos explorar hoje. Então, para começar, vamos entender por que a célula é o tijolo fundamental de tudo. É a peça básica, seja num organismo super simples ou num tão complexo quanto o nosso. E é aqui que a coisa fica fascinante. Mesmo com toda a variedade de especializações, um neurônio é super diferente de uma célula da pele, por exemplo. Existe um plano básico, sabe? Uma arquitetura fundamental que une todas elas. É um baita exemplo de unidade na diversidade. Agora, vamos dar uma olhada na fronteira dessa nossa metrópole microscópica, a membrana plasmática. Ela não é só um muro, não. É mais como um controle de fronteira super inteligente e dinâmico. A definição formal diz isso, uma barreira que separa o dentro do fora. Mas essa barreira está longe de ser passiva. Pensa nela como se fosse o segurança mais seletivo do universo, decidindo exatamente o que pode entrar e o que tem que sair da célula. Olha só a quantidade de funções. A membrana não é nem um pouco passiva, ela é o centro de comando da célula. Ela gerencia todo o trânsito de moléculas, funciona como uma antena para receber mensagens do exterior, organiza reações químicas na sua superfície e, de forma incrível, ainda permite que a célula mude de forma e cresça. É muita coisa. E essa citação resume tudo de um jeito brilhante. Essa flexibilidade toda é absolutamente crucial. Sem ela, coisas como o crescimento e divisão celular seriam impossíveis. A membrana consegue ser forte e, ao mesmo tempo, muito adaptável. Ok, já passamos pela fronteira. Agora vamos explorar o ambiente interno, que é super agitado. É aqui dentro que toda a ação realmente acontece. Então, o citoplasma é basicamente todo o recheio da célula. E dentro dele tem o citosol. Dá para pensar no citosol como uma espécie de sopa onde acontecem as inúmeras reações metabólicas que de fato mantêm a vida. É um ambiente super concentrado e que não para nunca. Aqui a gente vê uma das divisões mais fundamentais da vida, o jeito como a informação genética é guardada. Nas bactérias e arqueias, o nucleóide é tipo um escritório aberto, sabe? O material genético fica mais acessível. Já nos eucariontes, a história é bem diferente. O núcleo é como um cofre de alta segurança, com uma membrana dupla protegendo o precioso DNA. Nas células eucariontes, a organização é ainda mais sofisticada. Tem os verdadeiros departamentos especializados, as organelas, cada uma com uma função vital, o que torna a célula uma metrópole super eficiente. As mitocôndrias geram energia, o retículo e o Golgi são as fábricas, e os lisossomos cuidam da limpeza. E olha, a relevância disso é total. Qualquer problema em um desses departamentos pode levar a doenças graves. Isso mostra como essa organização interna é crucial para a nossa saúde. Bem, toda cidade precisa de energia e de recursos para funcionar, certo? Nesta parte, vamos ver como as células conseguem a energia e os materiais de que precisam para se construir e se manter vivas. No fim das contas, tudo se resume a isso. Para viver, um organismo precisa de uma fonte de energia e de uma fonte de carbono. O jeito como ele consegue esses dois elementos essenciais é o que define sua estratégia de sobrevivência no mundo. Esse quadro organiza tudo de uma forma bem clara. Vamos ver as linhas. Se a energia vem da luz, temos os fotótrafos. Se vem de reações químicas, são os quimiotróficos. Agora, as colunas. Se o carbono vem do CO2, são autótrofos. Se vem de outras moléculas orgânicas, são heterotrófos. Nós, humanos, por exemplo, estamos ali no canto inferior direito. Somos quimioheterótrofos. Ou seja, a gente obtém nossa energia e nosso carbono comendo outros seres vivos. E agora, na nossa última parte, vamos ver como tudo isso é montado. A célula não é só um saco de moléculas jogadas lá dentro. Não mesmo? Ela é construída com uma hierarquia bem precisa, dos menores tijolinhos até as maiores estruturas. A lógica da construção é simplesmente fantástica. Começa com pecinhas simples, os monômeros. Eles se juntam com ligações fortes e formam as macromoléculas, como as proteínas. E aí essas macromoléculas se associam, mas com interações mais fracas, para formar as grandes máquinas da célula, como os ribossomos. E aqui está um paradoxo da biologia que é fascinante.
A montagem das estruturas mais complexas da célula não depende de ligações super fortes. Pelo contrário, depende da soma de um número gigantesco de interações fracas. Sozinhas, elas são fáceis de quebrar, mas juntas, elas criam estruturas que são estáveis e, ao mesmo tempo, dinâmicas, capazes de se adaptar. Essas aqui são as forças em jogo. As ligações de hidrogênio, por exemplo, são o que mantém as duas fitas do nosso DNA juntas. Todas essas interações funcionam como uma espécie de cola molecular, ou um velcro, permitindo que as proteínas se dobrem do jeito certo e que as máquinas celulares se montem e desmontem quando for preciso. É a base da auto-organização da vida. Chegando ao final da nossa jornada, a grande lição é esta. A célula é uma demonstração incrível de um princípio chamado complexidade emergente. A partir de um conjunto de componentes e regras de interação relativamente simples, uma estrutura viva, dinâmica e absurdamente complexa se organiza por conta própria. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. A exploração da arquitetura da vida está muito, mas muito longe de terminar. Entender esses princípios fundamentais não só nos mostra como a vida funciona, mas também abre a porta para a gente imaginar novas possibilidades. Afinal, o que mais será que está esperando para ser descoberto nesse universo microscópico?